Sobre o último vídeo, que a gente falou sobre quando você tem um desejo, você se sabota e como você acessa, como você consegue realizar seus desejos. Aí faltou falar o seguinte: você tem que ser grato pelo que você já tem, sim. É uma parte desse plano mesmo, dessa técnica, vamos assim dizer, é você ser grato pelo que você já tem. Vou te dar um exemplo. Teve uma parte da minha vida que eu não estava nem aí para nada, não estava ligando para nada. E eu achava que eu não tinha nada. Eu achava que eu estava numa situação complicada. Porém, eu fui olhar no meu subconsciente, eu fui em uma meditação que eu tive, e eu acordei de manhã cedo e falei assim, é de madrugada, né? Eu falei assim, eu vou meditar. Aí eu fui meditar e no meu subconsciente eu vi quais eram meus desejos. Os meus desejos era viajar. Falei assim, o que realmente eu quero da minha vida? Eu gostava muito de viajar. Na minha mente eu queria uma casa muito bonita com piscina e eu queria uma boa namorada. Fora isso, beleza. E o trabalho também, meu trabalho também era praticamente dos sonhos, porque eu trabalhava pouco, horário de almoço, essas coisas, eu ia para um sítio, um restaurante que era parte de um sítio, tinha um pesqueiro, tinha sinuca, tinha várias coisas, eu me divertia muito. Eu viajava, que eu trabalhava viajando em outros estados, eu viajava. A casa que eu morava era uma casa muito linda, 3 andares, piscina, tudo que me agradava. Eu tinha uma boa pessoa do meu lado, que eu conheci lá naquela região também. Então, o que eu pensei? Depois de refletir, somente depois de refletir que eu percebi isso. Eu tinha tudo que eu queria e mesmo assim, primeiro, eu não ligava pra nada, não ligava. Eu tava nesse tempo também de ser grato por tudo. Mas eu pensava às vezes, nossa, eu não tenho nada porque eu recebi um salário, até que bom, mas eu queria muito mais, eu era muito ganancioso. Na época eu recebi um salário que pra mim era bom, dava pra mim gastar. A região que eu tava eu não gastava tanto porque eu juntava dinheiro, eu, tudo me garantia um bem-estar muito bom. Outro estado, eu viajava de avião, era coisas que no meu subconsciente eram coisas muito ricas, muito boas pra mim. E às vezes me batia esse pensamento de que eu queria mais, eu não queria trabalhar CLT, eu não queria as coisas, eu queria um carro pra mim, eu queria coisas pra mim. Mas aí você para naquela reflexão que do começo que eu comecei a falar. Para você realizar os seus desejos, você não tem que se preocupar a fonte que vai vir, da onde que vai vir. Não, você tem que ser grato. Primeira coisa, grato. Você tem que ser grato pelo que você já tem. E isso faz com que você não esteja nem aí para as outras coisas. Isso faz com que você não jogue para o universo a sensação de falta, igual eu falei no outro vídeo. Se você tiver a sensação de falta, o universo vai te devolver falta. Porque você está jogando no universo, me falta, me falta, me falta. Me falta isso, me falta aquilo. O universo vai devolver para você falta. Você tem que jogar para o universo que você já tem aquilo. Entendeu? Então, ser grato, não tá nem aí, você não precisa ficar esperando, você tem que jogar para o universo o seu desejo e deixar se realizar. Porque você já tem a certeza que aquilo é seu, você tem a certeza que você já tem aquilo. E aí, uma hora ou outra vai se realizar. Entendeu? Você tem que acreditar, mas você não pode ficar batendo na mesma tecla. Joga para o universo e deixa. Entendeu? E como eu estava falando, eu já era realizado, eu tinha tudo, entendeu? Eu tinha tudo que satisfazia o meu subconsciente, mas eu não estava acreditando. E agora, depois de muito tempo que eu estou refletindo, depois que eu despertei realmente que a gente faz parte de Deus, que a gente é Deus, que a gente cria a nossa realidade, eu percebi que realmente eu estava criando coisas boas para mim. Então é isso, é esse conselho que eu te dou, referente ao outro vídeo. Se você não entendeu, é isso, você tem que soltar para o universo. Tem pessoas que usam de meios como magia, tem pessoas que usam de meios como coisas que são instrumentos para a sua vontade. No fundo, você descobre que tudo é a sua vontade. As outras coisas são só instrumentos para a sua vontade, são coisas para você acreditar mais. Se você tem um anel mágico ali, você vai acreditar mais que quando você estiver usando aquele anel, aquela coisa vai se realizar. Então a sua fé
vai fazer com que aquilo tenha poder. Você dá poder às coisas. O seu subconsciente que te sabota. E você tem que parar de se sabotar. As crenças que foram impostas por família, por religião, pelos costumes do lugar que você nasceu, tudo isso importa. Então você tem que quebrar isso. Você tem que quebrar essas crenças limitantes. Isso vai fazer você ter tudo que você deseja. Ah, mas o que eu desejo vai custar, vamos colocar aí, 10 vezes o meu salário. Eu não consigo. Aí você já está com crença limitante. Você não pode importar da onde vai vir. Você tem que jogar. Aí tem toda a lei física, que a gente está preso no mundo físico, ainda tem que respeitar algumas leis físicas. Então você tem que entender, se não for, não vai ser. Não, se não for seu, não vai ser. Tem muita coisa que a gente vive que a gente escolheu antes de vir para a Terra. Então, não coloque isso como coisa absoluta não, porque quando a gente acessa realmente o nosso Ori, a gente acessa o nosso eu superior, o nosso Sag, a nossa coroa, quando a gente acessa o poder divino que existe dentro de nós, a gente consegue qualquer coisa. Então não coloca na sua cabeça que você escolheu e não vai acontecer. Não. Quando você acessa, você consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, enquanto você não desperta, porque tem muitas pessoas que acham que são despertas, que pensam várias coisas e tal. Ela está no momento dela, ela está fazendo as escolhas dela e tudo está certo. A pessoa também, tem muitas pessoas que despertam e ficam angustiadas, tristes por saber a verdade. Então, as pessoas que acham que são despertas, elas também se sabotam demais. Então, o real mesmo é você pegar essas dicas que eu falei e colocar em prática. Que aí você vai ver as coisas dando certo na sua vida. Não importa de onde vai surgir. É 10 vezes mais do seu salário. Não importa de onde vai surgir. Vai surgir. E você tem que ter certeza, não se sabotar. Você tem que acreditar e não ficar pensando naquilo toda hora. Larga no universo. Joga no universo e esquece que vai voltar. Entendeu? Tudo que vai e volta. Entendeu? Respeitando o tempo do mundo físico. Agora, se você já é realmente desperto, então, é muito mais rápido. Então, quanto maior a sua fé, quanto maior você acreditar e você saber as verdades, né? Então, mais rápido, mais fácil vai acontecer. Então, você tem que ter esse pensamento, eu consigo tudo muito fácil. E parar de ficar pensando, eu só consigo as coisas com muita luta, tudo pra mim é muita luta. Não, vai vir, calma, vai vir. Você tem que ter calma, paciência e largar. Talvez aquilo ali que você quer, você não vai conseguir. Tá, eu já tive experiência assim, eu quis muito uma coisa e eu não consegui. Mas aí apareceu várias outras que eram tipo do mesmo nicho, do mesmo grau que aquele e teve a satisfação, teve a satisfação da mesma maneira. Então, às vezes você está desejando tal pessoa, tal coisa, tal carro, você não vai conseguir. Mas quando você abre a mente para foda-se, vou conseguir, eu sou Deus, eu crio e vai acontecer porque tudo é energia, tudo eu criei, acaba que realmente vai acontecer porque você é foda, você que criou, você que vai fazer acontecer. Você não vai esperar cair do céu, você vai plantar a semente e aquela semente vai nascer. Realmente é isso. Você só vai plantar a semente, você vai dar os caminhos para aquilo acontecer. Não espera que nada vai acontecer sem você fazer, não. Você vai ter que dar os caminhos, você vai ter que plantar a semente. E aí, sim, vai acontecer.